Debate Bola 4 Linhas começa com o giro do Flamengo, com uma grande novidade para a torcida rubro-negra. O zagueiro Wellington é vendido. Oh, que beleza! Que beleza, hein, Diniz? O Barcelona pagou exatos 20 milhões de dólares pelo passe do xerifão flamenguista. A negociação... Será que não é o Barcelona daqui do Rio, não? Não, é o Barcelona espanhol. A negociação vai trazer para a Gávea os jogadores Xavi e Iniesta, concretizada hoje. Que dia hoje, Fernando Diniz? 1º de abril, dia da mentira. Desculpa frear o bonde do Mengão, mas realmente isso na verdade é uma brincadeira, uma pegadinha para reverenciar o dia 1º de abril. Agora, falando sério... Agora, você já imaginou Xavi, Iniesta, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves? Só de imaginar dá um timaço, hein? Nossa, seria muito bom. Dá um timaço, mas agora falando sério, o Flamengo descansou em campo durante a semana, só que fora dele não teve o menor descanso. Após a turbulência em relação a Adriano, o novo oba-oba da Gávea é em relação a Wagner Love. Mas, ao contrário da primeira opção, a proposta em relação ao atacante do CSKA da Rússia, CSKA Moscou, né? CSKA Moscou. CSKA Moscou da Rússia, não é 1º de abril. É verdade. É verdade. E você acha que essa verdade pode se concretizar em breve, Fernando Diniz? Olha, só em agosto, né? Porque é quando abrem-se, né, as janelas do mercado internacional, né? Mas é aquela coisa também, Diniz, negociar com o Wagner Love é mole. O Wagner Love já falou mais de 1000 vezes, inclusive na apresentação do Ronaldinho Gaúcho, ele só faltou implorar de joelhos para querer voltar para o Flamengo, ao time de coração dele, mas infelizmente para a torcida do Flamengo a burocracia é com o time russo. Mas eu acho que não é tão difícil assim não, sabe? Eu acho que não é não, porque o Wagner Love e o Flamengo, eles têm poder suficiente para poder convencer os dirigentes do CSKA a liberarem o Wagner Love, entendeu? É verdade, isso aí seria uma boa, principalmente para tirar um pouco da pressão que está agora o ataque rubro-negro, que temos... E até porque o Wagner Love já declarou várias vezes que não quer ficar lá por causa do frio, né, da distância também dos parentes dele, né? Exatamente. E principalmente porque seria uma boa para o Flamengo, porque jogadores como o Negueba, como o David, como o Vanderlei, eles estão com uma grande responsabilidade agora que a torcida que idolatra o Adriano talvez não perdoe o jogador não ter vindo. É verdade. Se tiver um jogador habilidoso, um jogador identificado com a Gávea, como é o Wagner Love, vai ser diferente para o clube. Habilidoso e que sabe fazer gols, né? Exatamente. Eu acho que o Wagner Love resolveria o problema do ataque do Flamengo. Em entrevista ao jornal Marca Brasil, na entrevista de hoje, a presidente Patrícia Amorim afirmou que é interesse oficial do Flamengo que o atacante retorne. E também é interesse oficial do Wagner Love com relação a retornar ao Flamengo. No caso aí, o oficial e oficioso também, né, do Wagner Love, né? É verdade. Eu acho que seria uma boa para os dois, sabe? Tanto para o Flamengo quanto para o Wagner Love. A única condição é de que ele troque as trancinhas azuis pelas trancinhas vermelhas. Isso aí é tranquilo, né? Por mim ele tirava aquelas trancinhas que são ridículas. Eu também. Bom, na entrevista, a Patrícia Amorim... Vem cá, quem que vai ter mais trancinha? Ele ou o Diego Maurício, hein? Ou o Carlos Alberto também, o Carlos Alberto tá no Grêmio. A gente não sabe, o Carlos Alberto tá sempre... Acho que o Carlos Alberto machuca até as trancinhas, né? Ou o Neymar também, né? Neymar também. Então é uma coisa absurda. Mas nessa entrevista do Marca, agora falando sério de novo, Patrícia Amorim falou que não se sente em dívida com a torcida em relação a Adriano, porque o projeto dela mesmo para este ano era ter o Ronaldinho Gaúcho. E o projeto se concretizou. Você acha que ela pode ter a consciência tranquila com relação a isso? Pode, você sabe por quê? Primeiro, que realmente o projeto dela se concretizou, Ronaldinho Gaúcho, e além disso, trazer o Adriano significaria um problema sério pro grupo, né? Que o Adriano, coitado, ele é um muito bom jogador,
É muito bom jogador, mas ele gosta da noite e arranja problemas na noite, né? E talvez quisesse uma regalia aqui, outra ali. Que com certeza a Patrícia Amorim não ia dar uma de Marcos Braz, né? Exatamente. E não ia dar as regalias que ele queria. Em entrevista ele ia querer, né? Em entrevista ao Fantástico, lhe perguntaram sobre como é que seria, né, para treinar, vai estar com disposição. Ele falou, vou fazer o que posso. E rindo, né? E rindo. Então, quer dizer, é complicado. Você acha que ela deu a pressão sobre o Vanderlei Luxemburgo? Foi um pouco de erro da Patrícia ter deixado o Vanderlei um pouco exposto com relação ao jogador? Foi um pouquinho de erro, sim, porque se o Vanderlei tomou a decisão e ela não quis contratar, também foi culpa dela, né? Claro. Porque se ela quisesse contratar, ela contratava, entendeu? E o Vanderlei ia embora no mesmo momento. Exatamente, aí ia complicar ainda mais. Correr atrás de um treinador com o time, e o time está indo bem, o time está invicto, quer queira, quer não, pode estar jogando mal, mas está invicto. Está invicto. O bonde do Mengão continua sem freio. Tá certo, tá derrapando em uma ou outra. Derrapando na curva, né? Mas ainda tá nos eixos. Tá nos eixos. Tá nos eixos. Falando do Mengão sem freio, algumas coisas aconteceram durante a semana. O Vanderlei Luxemburgo declarou restrições às noitadas, e o que é mais interessante, durante a semana teremos retiro em Atibaia. Olha, rapaz, o que você achou disso? Será que o Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves vão gostar desse retiro? Boa pergunta. Porque o retiro parece que fica longe do centro da cidade de Atibaia, né? Exatamente. E Atibaia fica bem no interior do estado de São Paulo, né? Sim. Então fica difícil deles, né, do Ronaldinho Gaúcho e do Thiago Neves, que sabe-se que gostam da noite, irem pra noite, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves são jogadores que ficam mais tranquilos na noite, não arranjam tanta confusão quanto o Adriano, por exemplo. Mas essa reclusão rubro-negra, você acha que é fundamental? Não, fundamental não é, né? Não é. E principalmente porque, tudo bem, o Flamengo vai enfrentar um clássico, né, na rodada seguinte, né? Botafogo. Ainda não é nessa, na próxima. Na próxima. Mas, que é o Botafogo. Mas, assim, durante o campeonato, entendeu? Durante a Taça Rio. Não é, por exemplo, para uma final, né? Sim. Se fosse para uma final, ainda vai lá, mas não é tão importante assim que o Flamengo fizesse essa reclusão, né? Agora, nesse fim de semana, o Flamengo enfrenta o Duque de Caxias. E vai voltar a ter o Vanderlei no ataque. Ronaldinho Gaúcho volta a jogar mais recuado no meio de campo. Na posição dele, né? Posição dele. O que esperar do Flamengo para o jogo contra o Duque de Caxias? Olha, esperar um jogo difícil, né? Porque o Duque de Caxias vem bem na Taça Rio e precisa da vitória. Sim. Né? Mas esperar uma vitória do Flamengo, né? Flamengo voltando a jogar no Engenhão, né? Contra uma equipe pequena. Voltando jogadores como o Williams e o Renato Abreu. Que talvez tenham sido importantes nas ausências dele contra o Madureira, né? Sim. Mas eu tô sentindo falta do Diego Maurício ser titular desse time, hein? É verdade. Eu acho que ele faria uma boa dupla com o Vanderlei. E um bom trio, um bom quarteto com o Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves. E ainda falando em projeção de reforços, também foi sondado o nome de Juan, o zagueiro que jogou na seleção brasileira, jogou na Copa do Mundo de 2010. E foi revelado no Flamengo. Estaria saindo do Roma para jogar aqui no Flamengo. Seria um excelente reforço. Principalmente porque o Wellington não vai para o Barcelona. Também o Barcelona não é maluco de querer contratar o Wellington, né? Acho que nem para síndico, nem para porteiro do Barcelona ele teria ele teria vaga, né? O Barcelona não é maluco de fazer isso. Né? Mas você acha que o Juan então seria importantíssimo para o Flamengo? Seria de vital importância, né? Porque o
o Flamengo, assim, tem o David, que é um bom zagueiro, né? Tem o Ronaldo Angelim, que é um bom zagueiro também. Mas o Juan é um zagueiro excelente, de nível internacional, né? Técnico, que sabe sair jogando, seguro pra caramba. Entendeu? Muito bom o Juan. Com ele até o Wellington joga. Até o Wellington joga. Mas você acredita então que talvez tendo essa concretização ele viria em agosto? No recado final... E junto talvez com o Lugano, que jogou no São Paulo. Aí faria uma dupla de zaga bem interessante, hein? Seria uma dupla de zaga interessantíssima. Experiente, mas bem interessante, com muito mais técnica que muito zagueiro brasileiro por aí. Com muito zagueiro garotão que tá por aí. Porque estão falando no Lugano também. Exatamente. Mas estão falando mais no Juan, mas no Lugano também. No recado final de 1º de abril, que mentira você queria que fosse verdade no rubro-negro, Fernando Diniz? Olha, a mentira que eu gostaria que fosse verdade é que alguns diretores do Flamengo saíssem do Flamengo, sabe, para pararem de atrapalhar a vida política do clube. Tá certo, no meu recado final vai pelo mesmo caminho. O meu desejo era de que essa insistência em boataria, disse-me-disse, de indo e vinda de jogador, essas tentativas de plantar crises, acabassem de uma vez por todas no Flamengo. Mas por enquanto, só me resta encerrar o giro do Debate-Bola 4 linhas deste 1º de abril sobre a equipe da Gávea. Acesse o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/blog 4 linhas. A comunicação está no ar.